Após a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, toda a economia mundial, mas principalmente a americana, sofreu um profundo baque que viria a ser conhecido como a Grande Depressão. Durante a década de 30, o dinheiro estava desvalorizado, o emprego havia atingido máximas nunca antes imaginadas e a indústria vinha encolhendo vertiginosamente nos Estados Unidos. O cinema não era uma exceção nesse cenário. Apesar de ter crescido exponencialmente desde os anos 20, essa indústria sentiu a perda do poderio econômico da população, pois o entretenimento passou a ser tratado como uma necessidade secundária, visto que muitos encontravam dificuldades, até mesmo para se alimentar. Dessa forma, durante a década de 30, a cinematografia viu uma queda de quase um terço das produções anuais americanas, que ainda naquele tempo concentravam quase que totalmente a produção mundial. O dinheiro estava escasso e, para tentar manter o interesse do público em suas produções, apesar de todas as dificuldades, Hollywood investiu pesado em produções que tentassem se aproximar de forma muito íntima da população, deixando adaptações de obras clássicas e folclóricas, como Frankenstein, Múmia, etc., para trás, e passando a investir no gênero que se tornaria o cargo-chefe do cinema durante muitos anos, os filmes de faroeste. Ambientações mais pobres, atuações menos talentosas e tramas mais simples nunca foram um problema para os filmes de faroeste, ao menos nesse início, pois o que o público queria assistir não eram histórias imaginárias ou épicas, apenas traços e relances de suas próprias vidas na tela. Os tempos difíceis da economia americana fizeram com que o entretenimento se voltasse para tramas mais realistas, e sobretudo, pessimistas, pois grande parte dessa primeira leva de filmes de faroeste traziam finais trágicos para seus protagonistas e duelos que muitas vezes levavam a verdadeiros banhos de sangue em tela. Vida Nova e Consciências Mortas, ambos de 1939, e Comboio Apitou 3 Vezes, de 42, são bons exemplos dessa primeira geração de longa-metragens que vieram a eternizar o homem do oeste distante como um sujeito parrudo, sujo e sem medo de um embate contra qualquer que ouse cruzar o seu caminho. O sucesso dessa nova abordagem foi tão estrondoso que, mesmo com o passar de décadas e a recuperação comercial dos Estados Unidos, o gênero continuou popular, sofrendo apenas algumas baixas com a chegada da ficção científica e dos efeitos especiais cada vez mais sofisticados em torno da década de 60. A ascensão de nomes como Clint Eastwood é um ótimo exemplo desse aspecto atemporal que o gênero de faroeste adquiriu, pois anualmente são produzidas inúmeras obras com essa mesma temática, ambientando o refúgio country estadunidense, seja no passado já distante, ou mesmo no presente, retratando o interior pouco visto e lembrado quando se pensa na América do Norte. Com essa riqueza de obras e tramas, o gênero evoluiu e abandonou completamente as ambientações pobres e atuações chulas em que foi forjado, trazendo atualmente orçamentos exorbitantes e atuações cada vez mais dramáticas para o faroeste. Cry Macho, lançado em 2021, e que ao que tudo indica, obra A Aposentadoria de Clint Eastwood, marca perfeitamente a ousadia que o gênero faroeste vem adquirindo, trazendo histórias cada vez mais criativas, mas sem abandonar o aspecto sujo e brutal que somente a vida no interior distante pode proporcionar. Trilhando esse mesmo caminho, lançado pela Netflix também no ano de 2021, Ataque dos Cães, apesar de se passar na Austrália, traz para as telas essa mesma temática bruta característica de um faroeste interiorano, ousando tocar em assuntos que pouco haviam sido referenciados no gênero até então, e com um elenco e atuações de peso, conquistou a sua indicação no Oscar, sendo cotado como um dos favoritos para a estatueta principal, mas já atualmente sendo considerado como um dos melhores filmes de 2021. A trama acompanha a vida em uma fazenda de criação de cabeças de gado comandada pelos irmãos George e Phil Burbank, no início do século XX. Os irmãos são muito diferentes entre si e exibem diferenças muito marcantes em seus modos e hábitos, mas apesar de todas essas divergências que vão se acentuando com o decorrer da trama, haviam conseguido administrar a fazenda com muito êxito e sucesso, expandindo o negócio exponencialmente em solo australiano e construindo um nome cada vez mais forte no ramo. A trama se inicia do ponto em que ambos fazem uma viagem com alguns de seus funcionários, e ao pararem em uma hospedaria, George acaba se apaixonando pela viúva que administrava o local, passando a visitá-la constantemente e, posteriormente, até se casando com ela e pagando pela educação de seu filho Peter. Esse comportamento enfurece profundamente Phil, que acredita que o seu irmão está sendo enganado pela viúva, pois esta, ao menos em sua mente, seria uma interesseira que estava interessada apenas em seu dinheiro e no futuro de seu filho, e não o amava como costumava dizer.
Ao trazer Rose para morar em sua casa, onde também vivia Phil, George vê a saúde de sua esposa declinar lentamente, pois a personagem vai mergulhando no alcoolismo e na depressão, pois não suporta os constantes ataques e injúrias que sofre de Phil. A situação se agrava ainda mais quando Peter, que havia terminado de cursar seu primeiro ano na faculdade de veterinária, retorna para a fazenda durante o verão, passando também a ser um alvo do comportamento tóxico e nocivo de Phil, que não os poupa de toda a sua amargura. Essa situação só muda, quase que de forma repentina e sem explicação, após Peter, em uma caminhada pelos arredores da fazenda, avistar Phil tomando um banho de riacho, fazendo com que o fazendeiro o perseguisse mata dentro, com a cena cortada logo em seguida. Não fica claro se algo a mais ocorreu durante esse período, mas na próxima interação de ambos os personagens, ao invés de continuar sendo o homem grosseiro e difícil, Phil se aproxima gentilmente de Peter e o oferece ajuda, lhe oferecendo aulas de montaria e das demais atividades da fazenda, o que é visto de forma muito desconfiada por Rose, mas até de bom grado por parte de Peter, que fica feliz por finalmente se ver livre das injúrias e do preconceito que sofria por não ser caracterizado como um homem bruto, assim como os demais funcionários e peões ali. Apesar da trama conter reviravoltas interessantes e abordar assuntos ousados para o gênero do faroeste, e também para o contexto histórico em que essa história se passa, vale ressaltar que a qualidade do filme não se ancora nessas características supracitadas, mas sim na qualidade do drama que a obra consegue entregar através de atuações beirando a perfeição com seus atores principais, sobretudo Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst, que vivem Phil e Rose, respectivamente. Apesar da depressão não ser verbalizada em nenhum momento da trama, fica claro pelo desespero da personagem e pela completa apatia que demonstra no terceiro ato que a doença, somada ao alcoolismo, estava consumindo, o que é encenado perfeitamente pela atriz, que realmente transmite essa sensação de desesperança e desespero em sua atuação. Da mesma forma, Benedict consegue trazer à vida com perfeição a amargura e o ódio de Phil durante o primeiro ato da trama, e no terceiro ato, chega ao ápice do personagem, conseguindo também trazer para a tela a repressão e os medos que ele sentia, mesmo que não verbalize uma palavra sobre eles durante toda a trama. Muitos detalhes em Ataque dos Cães vão sendo fornecidos nas entrelinhas da obra, e sem sombra de dúvidas, a revelação mais polêmica do filme é a suposta homossexualidade reprimida de Phil, que é quase confirmada durante o terceiro ato, em uma de suas conversas com Peter, enquanto ambos estavam no curral. Apesar de carregar todos os traços de um homem bruto e masculino, como um devido protagonista de filme de faroeste, essa sexualidade de Phil vai sendo trazida à tona de forma muito sutil pela trama, sobretudo pelas ações e pelas não ações que o personagem demonstra durante o decorrer da história. Ainda no primeiro ato, quando encontra Peter pela primeira vez, o protagonista tenta alertar que deveria mudar seus modos e adquirir hábitos e ações mais masculinas, pois caso esse não mudasse, logo começaria a sofrer consequências do seu comportamento diante da sociedade. As palavras do personagem magoam profundamente o garoto e sua mãe, mas para Phil, não foram verbalizadas como ofensa, e sim como um alerta e um conselho sincero para o garoto, quase como se o protagonista quisesse transmitir um conhecimento que ele próprio havia adquirido no passado. Com o decorrer da trama, o preconceito superficial de Phil, tão recorrente em personagens que possuem a sexualidade reprimida no cinema, também se manifesta na companhia de seus colegas, mas é a sua aparente recusa em se banhar com seus funcionários que traz ainda mais dúvidas sobre a sexualidade de Phil, pois esse tentava fazer todos acreditarem que não tomava banho, enquanto na verdade apenas o fazia longe de outro homem. Por fim, é a sua relação com o antigo mentor, Bronco Henry, a qual vai sendo contada ao longo da trama, que entrega de uma vez o drama sofrido pelo protagonista durante a história. Ao que tudo indica, no passado, Phil e Bronco haviam se envolvido em um relacionamento homossexual secreto, o que fez com que se tornassem muito próximos, e desde a morte de Bronco, Phil vinha se sentindo sozinho e amargurado, o que explica o seu mau humor constante e a raiva que nutre do relacionamento entre George e Rose, pois mais do que desconfiar das interações da viúva, Phil também os invejava. A repressão de seus verdadeiros sentimentos e a sexualidade durante anos havia tornado Phil um homem duro que se apresentava no início da trama. O personagem, ainda durante o primeiro ato, era dignamente odiável, mas após se aproximar de Peter em uma relação que lembra muito a sua própria com Bronco, e possivelmente havendo até mesmo um envolvimento entre ambos os personagens fora das câmeras, faz com que o protagonista aos poucos mude para uma persona cada vez mais suave e empática, pois lentamente estava se permitindo ser feliz novamente, e liberando toda a raiva e tensão que havia acumulado ao longo de todos aqueles anos, amando um homem novamente.
Peter, que começa a trama de forma despretensiosa e distante, sempre representou um completo contraponto à personalidade de Phil. Enquanto esse era bruto e excessivamente masculino, o garoto não tinha nenhum problema em se dedicar a tarefas tidas como femininas e exibir comportamentos mais delicados, mesmo que sofresse com o preconceito de seus colegas de fazenda e vizinhos. A aproximação de ambos, apesar de improvável, é repleta de especulações acerca da verdadeira natureza. Apesar de os tornar mais parecidos, também expõe as diferenças fundamentais entre ambos, que mesmo compartilhando um segredo comum, não poderiam ser mais diferentes. Como Peter revela em uma das conversas que tem com Phil quando já estavam próximos, no passado, seu pai havia se suicidado por ser um alcoólatra e por não estar satisfeito em seu casamento. Apesar de não ser verbalizado, fica no ar que havia episódios de violência doméstica na casa de Rose, e que essa era a principal vítima de seu marido. Da mesma forma, mesmo que ela não admita sua culpa, fica implícito que a morte de seu pai não foi por suicídio, mas pelas próprias mãos de Peter, que fez o que tinha que fazer para proteger a sua mãe, mesmo que isso o tornasse um assassino. Isso explica as reações exageradas que Rose tem para com as ameaças e agressões verbais e psicológicas de Phil, pois mais do que magoá-la, a protagonista também lembra de seu antigo marido e agressor. Essas agressões, que vão lentamente minando a saúde mental de Rose, também vão dividindo a mente do garoto, que fica entre a proximidade natural com sua mãe e a relação cada vez mais próxima com Phil, que pode ter ou não conotação sexual, a depender da interpretação da trama. Contudo, é no momento em que, bêbada, Rose acaba doando as peças de couro para indígenas da região que um conflito direto e possivelmente físico entre ambos se mostra como inevitável, com Peter interferindo a tempo de evitá-lo, revelando que havia guardado algumas peles para treinar sozinho a manufatura de cordas, mas que secretamente carregavam consigo bactérias que veriam fazer Phil contrair antraz e morrer no término da trama. Essa reviravolta, que de fato ocorre sem dar sinais, mostra a principal diferença entre Peter e Phil, que apesar de compartilharem segredos, são essencialmente diferentes. Enquanto que o protagonista, um homem de muitas ameaças e poucas ações, movido pelos anos de repressão sexual e medo de ser descoberto, tendo que esconder as suas revistas pornográficas a mato e evitar se banhar com outros homens para não ficar excitado, Peter era o exato oposto. Ele não tinha vergonha de seus maneirismos mais delicados ou femininos. Pelo contrário, ele se orgulhava de todos eles e os tornava uma força, não uma fraqueza. Quando o conflito entre Phil e Rose escalou para um nível perigoso, Peter, assim como supostamente havia feito com seu pai, interviu e tratou de contaminar o protagonista com a doença, para que esse morresse sem levantar suspeitas, e assim sua mãe pudesse voltar a ser feliz na companhia de George. Enquanto que a repressão havia tornado Phil um cão que apenas ladrava, mas nunca mordia, Peter era o cão que agia em silêncio e com cuidado, não ladrava e não avisava. Mas quando via uma necessidade, também não hesitava, mordendo qualquer um que o ameaçasse, pois não sabia ser ameaçador, e justamente por isso, também sempre surpreendia. Ousado, surpreendente e destemido, essas são as palavras que melhor descrevem Ataque dos Cães, o favorito para o Oscar de melhor filme em 2022. Sem medo de abordar temas como homossexualidade, ódio, alcoolismo e depressão em um ambiente de faroeste, a trama consegue surpreender até mesmo o mais experiente dos cinéfilos. E com as atuações dignas de seu cast de peso, tem tudo para se tornar um dos grandes filmes dessa década, mesmo já tão cedo, provando novamente que o subgênero Bang Bang, mais do que um clássico, é também atemporal.